Fala pessoal, bem-vindos novamente ao Viva no Comando. Eu sou o Rafael, vocês já conhecem, e hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito importante para vocês, principalmente para quem está passando por esse problema, que é como sair da crise financeira. Antes da gente começar, eu trago para vocês que essas aulas são feitas normalmente, eram feitas semanalmente, mas devido ao dia a dia, estão sendo feitas mensalmente, tá? Mas são feitas sempre em formato de live, mas você que não consegue acompanhar no momento que ela está sendo realizada, elas ficam gravadas tanto no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? Então, para você assistir, reassistir ou enviar para quem você acha pertinente, elas ficam lá gravadas, tá bom? Qualquer dúvida, como eu sempre falo, eu sempre estou disponível. Pode mandar pelo Instagram, pelo YouTube, no chat, ou depois também mandar por e-mail, através lá do nosso site. Fiquem à vontade, tá? Para quem me conhece sabe que eu sou bem tranquilo nesse aspecto, tá bom? Então, para a gente não tomar muito tempo, vou trazer aqui, como vocês sabem, eu gosto de fazer uma coisa bem didática, então eu trouxe o ensinamento dividido em passos, tá? São 7 passos para poder auxiliar vocês a saírem da crise financeira, certo? Bom, vamos lá. O primeiro passo, como na maioria das coisas que acontecem na vida, para você conseguir sair da sua crise financeira, é analisar as suas contas. Eu uso muito a referência de que quando você se machuca ou está passando por algum problema de saúde, você vai ao médico e o médico vai ouvir o que você tem e ele vai te pedir um exame. Sem esse exame, muito provavelmente ele não vai saber diagnosticar o que você tem. E aqui seria a mesma coisa. Então, sei lá, você está sentindo uma dor na perna, chega lá no ortopedista, o ortopedista vai pedir um raio-x. Nesse primeiro passo, a gente vai fazer esse raio-x. Então, o que você precisa fazer? Você vai pegar todas as suas contas, sejam elas do que você ganha e principalmente do que você gasta, tá? E analisar. Então, você vai saber se você está ganhando mais, ganhando menos. Por incrível que pareça, muita gente acredita que o descontrole financeiro, a entrada em uma crise financeira, ela parte do princípio de que você está ganhando pouco. E na verdade não. Ele parte do princípio do descontrole. O que seria o descontrole? Não é você gastar demais ou ganhar pouco. Seria você não entender quanto você ganha e não entender quanto você está gastando. Porque sem você entender isso, você não vai saber nunca se você está ganhando o suficiente para cobrir os seus custos, se eles precisam ser diminuídos ou, concomitantemente, você precisa aumentar os seus ganhos, tá? Então, o primeiro passo é esse. Sentar, pegar um papel e anotar, conta por conta, para descobrir o que está acontecendo, onde você está gastando mais, onde você está gastando menos, e na maioria das vezes as contas variáveis seriam um exemplo. Alimentação, você coloca lá, tem muita gente que tem um orçamento, mas mesmo assim acaba caindo na crise. Por quê? Porque a pessoa não controla. Eu coloco na alimentação, eu posso gastar R$ 600 de alimentação por mês. Mas aí eu começo a passar o cartão, e eu não sei se eu gastei aqueles 600 ou não, porque eu não estou anotando, eu não estou gerando, eu não tenho um mecanismo de controle. Eu tenho um orçamento, e orçamento, na teoria, não funciona na prática. Você precisa controlar esse orçamento. Então, essa análise faz com que você consiga descobrir se aquelas contas, se você já tem esse orçamento, elas estão sendo cumpridas ou não, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, que pode ser feito junto com essa análise, que é para quem não tem, né, é criar um seu orçamento padrão. E faça, da melhor maneira possível, no aspecto de o mais simples, tá? Tem muita gente que me pergunta, né? Você conhece, Rafael, algum aplicativo? Você conhece alguma planilha cheia de, sei lá, uma planilha Megazord que faz inúmeros tipos de formas e tal? Não adianta, você não vai usar, né? O Gleice está até rindo ali atrás. Não vai usar. É igual no emagrecimento. É. Você tá lá, eu vou no nutricionista, o nutricionista te passa, você vai comer quinoa com não sei o que, aí dá lá uma comida que é o olho da cara e por exemplo, uma programação de treinamento que você tem que ir 3 vezes na academia no dia. Você vai conseguir fazer? Muito provavelmente a primeira semana. Depois você não vai conseguir. Por quê? Porque tá caro, certo? Se você está querendo emagrecer ali, você não vai gastar rios de dinheiro.
quem vai gastar é um percentual muito pequeno. E também a programação de treinamento, você tem a sua rotina de ação, vai conseguir cumprir. Então, quanto mais simples for, né, mais fácil de você adquirir o hábito. Depois, você dá outros passos, se for necessário. Eu, por exemplo, há anos faço meu orçamento na agenda. Todo começo de mês eu vou lá e faço o meu controle. Eu tenho um orçamento padrão dentro de uma planilha que não tem nenhuma fórmula. Ela só está escrito lá, quanto eu ganho, de onde eu ganhei e o que eu gastei. E o controle, ele é feito, ou seja, o fechamento do mês, o início do outro, ou qualquer empresa faz, e eu faço isso na vida pessoal, que é o que todo mundo deveria fazer, eu faço num papel, numa agenda. Por quê? Porque tem que ser simples. Você não vai conseguir controlar se for coisas complexas, porque você não vai anotar. Você tem que abrir aplicativo, aí o aplicativo buga, ele não tem aplicativo, por exemplo, que ele é linkado com a sua conta bancária, não vai dar certo, porque às vezes você recebe um valor que está fora da programação, você recebe alguma coisa que não está ali dentro daquele orçamento e vira uma bagunça, você acha que tem dinheiro e não tem, você acha que pagou a fatura e não pagou, o dinheiro sobrou, você usou o dinheiro e a fatura vai estourar. Não vai dar certo. Então, crie o seu orçamento da forma mais fácil possível. Esse é o segundo passo. Então, a gente passou pela análise, criar um orçamento para quem não criou. Quem já criou e está com orçamento nesses aspectos aí de coisas complexas, mude, tá? Faça da forma mais simples possível. E a gente já cai no terceiro passo, que é controlar. Então, você analisou, entendeu qual é o problema, vamos criar um orçamento padrão, tá? Um orçamento correto, é claro. Então, você vai entender se você está gastando mais ou menos, vai entender e colocar quanto você pode gastar relacionado àquilo que você ganha, né? Não o que você vai ganhar, mas aquilo que está na realidade. Se você conseguir ganhar mais posteriormente, a gente vai ver nos próximos passos, aí você atualiza esse orçamento. Então, no terceiro passo, você vai controlar as suas despesas. No começo eu falei sobre o exemplo da alimentação. A alimentação é um custo variável, porque um dia você pode comer no restaurante, outro dia você pode comer no outro. Muitos restaurantes são por quilo, então por mais que você, eu posso gastar R$ 20 por refeição, um dia você vai gastar 19, outro você vai gastar 23. Então tem que ter algo que faça o controle das contas variáveis. Não estou dizendo de contas fixas. Por exemplo, eu pago um aluguel, R$ 1.500 por mês. Esses 1.500 eles são fixos, você sabe que vai ser sempre aquele valor, pelo menos durante aquele ano antes do reajuste, né? No exemplo do aluguel. Agora as contas variáveis não, você precisa ter um mecanismo. Eu particularmente faço em bloco de notas no celular. Exemplo, posso gastar R$ 600 com alimentação. Todo começo de mês eu vou lá e coloco R$ 600, anoto R$ 600. Eu fui no restaurante, passei o cartão, R$ 23. Aí eu diminuo dos 600. Então, 600 menos 23, a gente vai ter R$ 77, certo? O que você pode fazer de diferente? Você pode colocar no Google Drive, por exemplo. Eu já fiz consultoria de casal que não dava para deixar essa anotação. Eles tinham as contas em conjunto, então não dava para deixar essa anotação no bloco de notas de um só. Então eles fizeram um arquivo compartilhável no Google Drive e lá eles anotavam. Exemplos de contas variáveis: combustível que você está determinado para aquele mês, do automóvel. Toda vez que você abastecer, você diminui. Então, toda vez que você vai abastecer, toda vez que você vai almoçar, ou seja, qual for a conta variável que você tem, você vai abrir e vai ver quanto você tem lá para poder utilizar. E muitas vezes, no meu caso, que eu faço isso há muito tempo, sobra dinheiro no mês e você vai acumular para o próximo. Então, se eu posso R$ 600 e chegou lá dia 31 e eu vou renovar esses 600, né? Porque eu recebi novamente. E aí eu olho lá no bloco de notas, ainda tem lá, sei lá, R$ 40 que sobrou. Teria como eu saber desses R$ 40 se eu fosse só passar meu cartão e não tivesse esse controle? Não. Muito provavelmente na minha cabeça está batendo. Só que o que acontece é o contrário. Está ficando pior. Isso é um ponto, quando sobra. Então, no próximo mês eu vou ter 640. Quando também, que é o lado negativo, ultrapassa, você também sabe que às vezes não dá para você deixar de comer, nesse exemplo da alimentação. Então vai chegar no final do mês ali, vai estar a sua conta, já baixou dos 600, vai estar lá tipo menos 80. Esses menos 80, se nesse mês você não conseguiu controlar os 600, você já vai jogar para o próximo mês. Então no próximo mês, ao invés de ser 600, vão ser 520. Você tem R$ 520. Por quê? Porque você já transferiu o prejuízo para o próximo mês. Aí nesse mês você tem que dar um jeito.
Ou você vai ganhar mais, ou você vai fazer de outra forma. Ou esse prejuízo vai sendo acumulado, mas pelo menos você tem a ciência dele. Você não vai só descobrir quando você vai pagar a sua fatura do cartão e o dinheiro não dá, que é quando as pessoas descobrem. Ou pior, você parcela a fatura do cartão, porque você acha que está tudo certo, e vai indo, vai indo, vai indo, aí quando nem o parcelamento você está conseguindo pagar mais. Então, esse terceiro passo, ele é muito importante. Você precisa não só ter o seu orçamento, mas você precisa controlar, tá? E são coisas muito simples de se fazer, certo? Bom, do terceiro passo a gente pula por quarto, obviamente. Elimine despesas desnecessárias. Então você já tem o seu orçamento, já analisou o que pode estar tendo, o que pode não estar ocorrendo, perdão, o que pode não estar ocorrendo. E agora a gente vai tentar fazer sobrar um pouco de dinheiro, principalmente se quando você fez o seu orçamento real do dia de hoje, você está ganhando menos do que você está gastando. Vamos lá, exemplos que eu anotei aqui. O que são despesas desnecessárias? Vamos supor que você tem uma conta de TV ali, você paga uma TV a cabo, né? Que tem lá 600 canais, você paga R$300 por mês, certo? E só que você assiste 600 canais? Provavelmente não. Existe um outro programa desse mesmo que você pode pagar R$150 e ter acesso a 100 canais, dos que você mais utiliza. Muito provavelmente, desses R$100, desses R$150, você vai poder utilizar para outra coisa, ou diminuir desse que você está gastando mais do que você ganha. Esses 100 canais, né, muito provavelmente estão embarcados naqueles que você assiste. Tem muita gente que fala, mas 100 canais só não tem os canais de filme. Quando você for assistir filme, compensa muito mais você alugar um on demand, né, e pagar ali R$ 9,90, R$ 15,90 e assistir aquele filme, porque é esporádico, você não vive de assistir filme, você assiste filme esporadicamente. Sai muito mais barato, porque se você pegar, vamos supor, cada filme ali é R$15. Você vai assistir 10 filmes pagando durante aquele mês? Muito provavelmente não, tá? Porque não é assim. Então, o custo da disponibilidade, ele gera você gastar mais do que ganha, tá? Esse é um exemplo de TV. Então, você pode sim mudar o seu plano de TV. Exemplo de internet, tem gente que tem lá a internet a mais full, né? A maior velocidade, paga R$300. Sendo que você usa a internet para poder acessar Instagram. Precisa? Não. Você pode usar um plano mais barato que tem uma velocidade menor. Agora, se você trabalha com isso, se você é um gamer, se você, sei lá, trabalha com conteúdo audiovisual e precisa de internet forte, aí sim vale a pena. Mas em muitos casos não. Aí a pessoa vem, né, com exemplo de exceção, novamente, o exemplo do burro. Mas quando eu quero baixar um filme, primeiro que baixar filme já está errado, mas enfim, todo mundo faz. Né? Mas, hoje está difícil, você tem que pagar, né, e tal. Mas, não necessariamente você está baixando filmes. Então, você vai ficar pagando o ano todo aquela internet naquele preço, porque pode ser que eu venha baixar um filme. E às vezes passa um ano sem baixar um filme. Entende? Então, essa economia também reduz aquele gasto menos ganhos que você está tendo, ou faz sobrar dinheiro para você fazer outras coisas, certo? Então, tome muito cuidado com essas despesas necessárias e tente ao máximo se livrar delas, tá? Principalmente essas despesas, mensalistas, né? As mensalidades a gente consegue cortar na maioria das vezes, tá bom? Ou diminuir, como foi esses dois exemplos que eu dei. Nesse mesmo aspecto, desse quarto passo, a gente pode trabalhar com conseguir descontos, ou seja, seria um aumento, entre aspas, de renda, tá? Você pode se cadastrar em sites de descontos, você pode utilizar os cartões que você utiliza, eles acumulam pontos ou acumulam milhas que podem ser trocados por desconto. Tudo isso faz com que você gaste menos com aquelas mesmas coisas que você já gastava e automaticamente vai sobrar dinheiro. Ou vai fazer com que você coloque o orçamento na linha, que é gastar menos do que você ganha. Entendeu? Então existem vários artifícios de desconto, você pode pesquisar aí. Dá um exemplo aí, Gleice, para ajudar. Cara, eu aprendi isso contigo, tá? E tem gente que acha que é burrice pagar R$300 na mensalidade de um cartão de crédito. Mas tu pega uma tampessa e paga R$300 de mensalidade no cartão. Sim. E aí, se você tem uma renda suficiente, tem que fazer sentido, tem que depender da renda. Se você tem uma renda suficiente, ele dá R$1 por real gasto.
Tu gastou 8 mil reais no mês, você vai gastar, são custos Sim. fixos, você falar um pouco mais. Tu paga os 300 reais, é 8 mil pontos por mês. Isso no ano dá 96 mil pontos. 96. Você Cara, pode trocar por várias coisas. Tu pode fazer a tua viagem no ano só pelos pontos, entendeu? Sim. E tipo assim, Sim. tu concentra as tuas dívidas no cartão, tu economiza na dor de cabeça. E cara, é uma ideia genial. Sim, porque você não está deixando de fazer nada, você só está acumulando com aquilo que você já faz. Sim. Tem muita consultoria que às vezes eu faço, principalmente casal, aí o povo fala assim, eu gasto muito dinheiro e não sobra dinheiro para viajar. Pô, com o que você está gastando, você vai conseguir viajar, não precisa nem de você cortar os gastos. É só você saber usar os artifícios, né? Então esse é um dos artifícios aí que fica como exemplo para vocês, tá? Esse é o quarto passo. Quinto passo, para você sair da sua crise financeira, busca aumentar suas receitas, tá? Você buscar ganhar mais. Existem exemplos, né? Você pode fazer um trabalho freelancer, essas questões dos descontos que eu já falei, mas principalmente busque mais qualificação profissional. Por quê? Porque ele te abre vários leques de coisas que você pode fazer. Seja conseguir um aumento naquele emprego que você já tem, naquela atividade laboral que você já pratica, é um motivo para você pedir um aumento. Eu fiz uma pós-graduação, fiz um curso sequencial, e você pode chegar para o seu chefe, alguma coisa nesse aspecto, e ter um motivo, né, para poder fazer. Ou criar uma nova fonte de renda, tá? E vale lembrar aqui que isso não precisa ser ad eterno, tá? Tem as consultorias das pessoas que estão em dívida e tal, que eu sempre oriento, olha, você vai precisar cortar os gastos agora, você vai precisar, eu dou até o exemplo, né? Às vezes fazer um Uber, né? Ser um motorista de aplicativo, mas é por um tempo determinado, até você corrigir essa bagunça que se tornou seu orçamento. Depois, não precisa mais. Se você quiser continuar, beleza. E assim como eu estou falando nesse aspecto, a qualificação profissional ela é muito importante, tá? Para você conseguir cada vez mais lograr uma remuneração cada vez maior, não precisar ficar entrando em crises financeiras, né? Porque existem N motivos de você entrar numa crise financeira, mas uma delas é não se qualificar, não se atualizar, porque a inflação vai vindo, seu dinheiro vai valendo cada vez menos e você está parado no mesmo lugar, com a mesma remuneração. É lógico que existem exceções, existem vários outros tipos de, como eu disse, de motivos que a pessoa entra numa crise financeira, mas esse é um dos maiores. Tá? Então, qualificação profissional é uma coisa que tem sempre existir na sua vida profissional, certo? E é uma das formas de você aumentar a sua renda e automaticamente sair da crise financeira, tá? É muito fácil eu chegar aqui e falar para você, você está numa crise porque você não tem orçamento. Não, não é só isso. Primeiro a gente vai analisar, se você não tem um orçamento padrão, você vai criar. Se você não tem um mecanismo de controle, você vai criar. Tudo isso vai ter que ser trabalhado junto, certo? Mas isso não resolve a sua crise. Ela vai fazer com que você não entre mais, porque você vai ter controle das suas finanças. Mas pode ser que aconteça? Pode, mas você tem controle. É muito mais difícil de entrar agora. Mas resolve a crise que você está instalado? Não. Tá? O que vai resolver é você cortar os seus gastos e você aumentar a sua renda, certo? Automaticamente. Muitas das vezes, só cortando gastos já resolve. E a gente faz uma programação para a pessoa que está dívidas e tal, e isso já soluciona nas consultorias normalmente. Mas em outras, a pessoa aumentar a renda ajuda a resolver, a resolução fica mais rápida, fica menos penosa, né? É muito difícil você virar para uma família e falar, olha, vocês vão ter que diminuir o gasto com alimentação. Tá? Então, tipo assim, parar de comer carne vermelha, comer só frango. Pode parecer brincadeira, né? Mas para muitas pessoas isso é uma realidade que precisa ser feita. Mas muitas não estão dispostas e continuam se afundando nas finanças e está tudo bem, cada um segue com a sua vida normal. Tá? Mas são coisas que precisam ser feitas muitas das vezes. Agora, se você tem condições de criar uma nova renda, aumentar a sua renda, você não precisa passar por isso, pelo menos não nesse período que você vai se reorganizar financeiramente. Tá bom? Bom, esse quinto passo. Sexto passo, que é muito importante, que vem depois disso tudo, por isso na sequência, mas vale muito principalmente para quem entrou numa crise com dívidas, tá? Especialmente dívidas de cartão de crédito, dívidas de cheque especial, que é o que? Reserva financeira. Quem não tem uma reserva financeira
automaticamente ele entra uma dívida. Por quê? Porque se naquele mês, por N motivos, ele gastou mais do que ele ganhou, mesmo que ele tenha um controle, ele vai entrar no cheque especial, porque ele vai precisar pagar as contas. Não tem como ele não pagar. E mesmo que ele não pague, vai gerar juro e ele vai ficar devendo a alguém. Seja a água, seja a energia, seja a internet, seja quem for, vai ficar devendo. Se você tem uma reserva financeira, você tem uma gordurinha para queimar. E depois você pode repor ela. Depois que as coisas voltarem ao normal, tá? Não é para você ficar usando até ela acabar também. É para você usar, não entrar em dívidas e já corrigir. Acontece demais, o Gleito está até rindo ali. A pessoa acha que porque tem reserva, vai usando. Acontece, cara. Gordura é feita para queimar, mas você tem que comer, tá? Você não pode deixar de comer. Se você for queimar, você vai morrer desnutrido, né? Por exemplo, acontece muito, cara, muito. A gente vai fazer entrevista lá da consultoria, aí a pessoa fala, de 2020 para cá, da pandemia, eu comecei a gastar menos do que eu ganhava, eu tinha reservinha, eu fui gastando e a reserva foi embora. Aí eu falo assim, tá, mas de lá para cá tem 3 anos, né? Tinha, agora 24, né? Vai fazer 4 anos. Ela fala, Rafael, tem uns 4 anos, né? Que eu comecei a gastar menos do que eu ganhava por conta de pandemia, sei lá. Comecei a usar minha reserva, a reserva acabou e eu fui entrando nas dívidas. Aí eu pergunto, mas você não viu não tentou usar nenhuma forma de controlar, de mitigar esse gastar, né? Porque beleza, não é porque você está gastando que você não pode diminuir, né? Gastando mais do que você ganha, mas você pode diminuir. Uma coisa é gastar mais do que você ganha em R$1.000, outra coisa é gastar mais do que você ganha em R$100. O prejuízo vai ser menor, vai durar mais a sua reserva. Não, Rafael, não fiz. Infelizmente, a pessoa vai entrar em dívida. Então, reserva não é para isso, tá? Reserva é para você entrar lá e sair, e não entrar em dívida. Não é para ficar gastando e, eu tenho dinheiro lá e dane-se. Não, senão não faz sentido. Melhor nem ter, tá bom? Como é que funciona a reserva? Geralmente de 3 meses a 12 meses dos seus custos fixos, tá? Por que tem essa volatilidade? Porque depende da sua atuação. Se você é um servidor público, 3 meses já é suficiente, porque você tem a garantia de recebimento, tá? Pelo menos a garantia presumida. Se você é autônomo, você não tem essa garantia de receber mês a mês, né? Você recebe? Provavelmente sim, mas você não tem essa garantia. Então, uma reserva um pouco maior, tá? Mas isso também depende de cada pessoa. Onde eu deixo a minha reserva? Eu estou falando bem de forma básica, porque tem aula aqui no comando, da parte educacional, que fala sobre isso, mais completa. Mas onde eu deixo? O mais acessível possível. Reserva não é lugar para fazer dinheiro, reserva é lugar para ter disponibilidade, para te socorrer, tá bom? Então, eu prefiro deixar minha reserva em título público do que minha reserva na poupança, porque a poupança não paga nada. Beleza, aí no dia que você tiver uma emergência, no sábado, no domingo, no feriado, um dia que não é útil, você vai precisar do dinheiro, você vai se endividar, porque você não consegue vender tesouro em dias não úteis. E você não consegue vender tesouro a partir das 15 horas, de dias úteis. E você não consegue o dinheiro do tesouro no mesmo dia. Muito provavelmente é no posterior. Então não é um dinheiro que está disponível. É igual, eu recebi uma pergunta da pessoa, eu tenho um lote, isso vale como reserva? Não. Se você precisar do dinheiro, você vai conseguir vender seu lote hoje, porque o dinheiro cai hoje? E pelo contrário, se você for vender seu lote por uma emergência, você vai vender muito abaixo do valor dele, porque você vai estar precisando. E quem quer comprar vai te arrebentar. Então não tem como, tá? Reserva é disponibilidade. Não pense em ganhar dinheiro com reserva, simplesmente para te socorrer. E sim precisa ter para você sair da sua crise financeira, tá bom? Sem reserva você não consegue sair, tá bom? Por quê? Porque você vai se organizar e, como a nossa vida é dinâmica, você vai acabar de alguma maneira gastando mais do que você ganha e você vai entrar em dívida de novo. Então é um looping infinito. Com a reserva você consegue sair disso. E, por último, 7º e último passo, se você não tem, ótimo. Se você tem, nunca mais faça. O que é? Dívidas. Saia das dívidas, nunca mais faça. Existem, obviamente, como eu sempre falo, tudo depende. Dívidas que são aceitáveis, tá?
Ah, o financiamento da minha casa própria, financiamento do carro que eu utilizo para trabalho, que é alguma questão necessária. Tudo isso são dívidas que são aceitáveis, tá? Isso não impede de você controlar suas finanças. Só impede se você fez sem saber como estavam as suas finanças. Você simplesmente foi lá e financiou e você não sabe nem quanto você está ganhando, quanto você está perdendo. Quanto você está gastando, perdão. E perdendo, né? De juro de dívida. Ah, Rafael, você fala um negócio, mas eu não entendo. Claro que todo mundo sabe quanto está ganhando. Mentira, não sabe. Você sabe o valor que está escrito na sua carteira de trabalho, mas você não vê o seu contra-cheque na maioria das vezes. Você não vê os descontos que estão vindo, tá? Você não sabe o que você ganhou, o que você recebeu. Então, naturalmente, é muito difícil que isso aconteça, que você de fato saiba, tá bom? Então, se você tinha, você aniquila. Se você não tem, tá? O ideal é que você nunca mais faça, tá bom? Bom, então, esses são os 7 passos, só recapitulando. Primeiro, analise suas contas, faça esse raio-x. Segundo, crie um orçamento padrão, se você não tem, de forma mais simples possível. Terceiro, controle as suas despesas, especialmente as variáveis. O quarto, elimine as despesas desnecessárias. O quinto, aumente as receitas e qualificação profissional. O sexto, reserva financeira. E o sétimo, nunca mais volte a fazer dívidas, tá bom? Se proteja ao máximo, porque quem tem dívida é escravo. Você só vai ter liberdade quando você deixar de ter dívida, tá bom? Bom, então é isso. Finalizada a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se for alguma dúvida, é só vocês mandarem. Vocês sabem que eu sempre respondo. Também, quem quiser acompanhar, a gente está em todas as redes, praticamente, as que são de fato relevantes para o nosso conteúdo. Instagram, Facebook, YouTube. Lá no nosso site também, da parte educacional, tem todas essas aulas lá. Só você assistir. São feitas, como eu disse, em formato de live. Periodicidade, não tem, tá? Sempre que eu posso, eu venho e gravo para vocês. E fica tudo aqui gravado, conteúdo gratuito para você que quer aprender. Para você que acha que eu sou um guru, que eu estou aqui para poder pegar na sua mão e você simplesmente receber uma receita. Eu não sou essa pessoa, então eu deveria ter falado até no começo, né? Porque aí você não teria assistido esse vídeo. Mas se você chegou até aqui, eu não sou esse guru, eu não vou fazer as coisas por você. Aqui eu ensino a fazer. Se você quer aprender, aqui é o seu lugar, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a quem participou e a gente vê aí na próxima aula. Valeu!